Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor, iniciando mais uma quarta-feira de estudo da palavra e de clamor, de busca pela graça e pela misericórdia do Senhor. Fico feliz pelo número de irmãos e obreiros que já temos, e louvado seja o nome do nosso Deus. Essa noite, irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos, quero começar a conversar com os irmãos sobre oração, tá bom? Durante algumas quartas-feiras nós vamos conversar sobre oração. E o Senhor de nós terá misericórdia e nós aprenderemos, ou se muitos já sabem, recordaremos muita coisa neste assunto denominado oração, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos fazer uma oração, iniciando o nosso trabalho. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença. Nós, Senhor, Te louvamos com alegria, porque estamos, Senhor, contigo, aprendendo, crescendo, discernindo, Te buscando, Senhor. Então, abençoa-nos esta noite, fala ao nosso coração, fala à nossa vida. Traz, Senhor, a este lugar todos aqueles que Tu já preparastes para que esta noite possamos, ouvindo a Tua palavra, dobrar nossos joelhos e Te buscar de todo o nosso coração. Ó Pai eterno, é o que nós Te pedimos e desde já gratos Te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nos sentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se sentar, esteja à vontade. O Senhor está conosco e é uma alegria estarmos juntos. Irmãos, nós vamos revezar algumas quartas-feiras trabalhando com a oração e trabalhando com o 2 Samuel, né? 2 Samuel já começamos, nossa querida pastora Vera está nos trazendo uma mensagem melhor que a outra, uma coisa muito gostosa, né? Vera é professora, então ela vai devagarzinho, e a gente vai longe na palavra do Senhor. E estamos crescendo. E hoje, exatamente hoje, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o seguinte tema: o poder da oração. O poder da oração. Eu sei que você não tem dúvidas de que a oração é poderosa. Eu sei que você deve ter capítulos, ou no mínimo, muito obrigado, irmã, versículos já na cabeça sobre oração. E sobre o poder, sobre a grandiosidade dos resultados que uma oração pode trazer. E aproveitando que nós estamos estudando o segundo rei, que é Davi, o segundo rei, eu quero te apresentar, no início desse estudo, duas imagens que nós preparamos para que você possa, vendo essas imagens, entender algumas coisas que são muito importantes. As imagens ajudam muito a gente a ganhar tempo. É uma coisa fantástica, né? Então, meu filho, em primeiro lugar, a imagem dos reis de Israel. Isso. Você sabe perfeitamente, dá um destaque ali em cima, Josué. Lá em cima, isso. Você sabe perfeitamente que aí estão listados os reis de Israel e o primeiro grande rei que nós tivemos reinando 40 anos foi Saul. Saul morreu, depois reina 40 anos Davi.
E depois que Davi morre, reina 40 anos Salomão. Então 120 anos passam, e o reino de Israel e de Judá são um só. São um só. Aí o que acontece? Bem, você tem um fato difícil. O reino é dividido. E está vendo ali os reis de Judá? Ok? Roboão foi filho de Salomão, neto de Davi. Ok? Pode parar aí, Josué. De um lado estão os reis de Judá. Do outro lado estão os reis de Israel. 2 tribos seguem o neto de Davi e 10 tribos seguem Jeroboão. Eu quero agora, meu filho, dê destaque somente aos reis de Israel. Amplie agora, dando destaque aos reis de Israel. Fixem essa imagem. Essa imagem é fundamental para hoje. Olhem para o telão agora, depois você volta a olhar e pensar no que está fazendo. Agora, larga tudo em casa. Eu sei que você ainda não está atento à palavra, você está em casa, e aí está perdendo tempo com alguma coisa. Então, larga tudo agora e olhe o telão. Ok? Isso. Olha o tanto de rei que Israel teve. Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri, Acabe. Alguns você conhece porque falam muito deles. Continue, meu filho. Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca, e aí chegamos aonde eu queria. Continue, Josué. O último, chamado Oséias, o último rei de Israel. Por que a gente diz que Oséias foi o último rei? Porque em 772, está vendo ali do lado a data? Amplia, Josué. 772, ele completa 9 anos de reinado, e Israel é dominado pela Assíria. Enquanto do outro lado, você tem os reis de Israel já dominados. Do outro lado, você tem os reis de Judá indo até 584. Eu não coloquei todos os reis aí, nós vamos explorar tudo isso quando chegarmos a cada um desses reis, e aí nós vamos trabalhar com slides que vão deixar a Bíblia muito simples para você. Mas veja que você tem, infelizmente, em 772, Oséias, o último rei. Ainda nos reis de Judá vai descendo o filho, Reoboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, João, Acás, chegamos onde eu quero. Ezequias. Está vendo Ezequias? Ele tem o seu reinado do ano 715 a 486. Vá para o outro lado, meu filho. Exatamente o período em que Oséias está no poder. Então, enquanto na parte norte Oséias reinava, na parte sul, volte, meu filho, quem reinava? Reinava Ezequias. Ficou direitinho isso na mente? Ficou direitinho? Ótimo. Muito bem, pode retirar este slide. Agora eu quero o segundo, meu filho, para podermos ir para a palavra do Senhor. O segundo é algo muito precioso. Você vai adorar isso quando estivermos estudando cada um dos profetas e dos livros históricos. Quando o reino está dividido, você tem homens que Deus levantou para ser profeta
no reino do norte. E você tem homens que Deus levantou para ser profeta no reino do sul. Então, olhe o slide. Reino do sul, em primeiro lugar, rapidamente, Josué, vamos lá, dê destaque. Quando a gente vê o reino do sul, você tem, Obadias, você tem Joel, você tem Isaías, você tem Miqueias, você tem Naum, você tem Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel, e aqui para baixo são, depois do desterro. Eu quero só na época dos reis. Agora volte para o outro lado, meu filho. Isso. No reino do norte, Deus levanta. Tem que levantar profetas muito mais fortes, porque o reino do norte, os reis foram ímpios ao extremo. Então, quem tem que ser profeta no reino do norte? Não podia ser outro. O perturbador de Israel, Elias. Não podia ser outro. O sucessor, pior que o perturbador. Perturbador 2, o retorno. Eliseu. Jonas, Amós e Oséias. Ok? Jonas, Amós e Oséias. Vamos lá. Não, filho, volta de novo. Você pode dizer que o pessoal do Reino do Norte não conhecia a palavra do Senhor diante de profetas como esses? Diz para mim, não, pastor, talvez eles não conhecessem a palavra do Senhor. Gente, esses homens enfiavam o dedo na cara dos grandes reis e diziam, vocês têm que se converter, que senão vocês vão para o inferno. Elias era chamado o perturbador de Israel. Perturbador de Israel. Agora escute, olhe que interessante. Vai para o reino do sul, ok? E lá no reino do sul, desce um pouquinho, meu filho. Chegamos a Isaías. Dê um destaque em Isaías, filho. Vamos lá? Gente, que profeta fantástico. Adivinha o período do tempo que ele é profeta? Exatamente num momento histórico em que quem está reinando? O personagem desta noite. Então, à luz de tudo isso que nós vimos, e nós vamos explorar muito esses queridos slides no futuro, você vai ver, a Bíblia vai se tornar para você algo muito fácil e seguro. Ela será difícil porque temos que cumpri-la, mas ela se tornará algo muito fácil e seguro. Pode voltar para mim, filho? Então, à luz de todo esse aspecto visual, abra comigo em 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16. E vamos, esta noite, repensar um pouquinho num dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. Vamos lá? Em 2 Reis, capítulo 16, desculpe, 17, tá bom? Me perdoem. 2 Reis 17, diz assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. E reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Então veja, volte o primeiro dos reis, meu filho. Veja que, se você olhar direitinho para essa imagem, você vai ver que, ao mesmo tempo que reina de um lado um rei de Israel, do outro lado está reinando quem? Um rei de Judá. E olha que interessante, esse texto está exatamente, vá lá para o final, Josué, ele está exatamente se referindo a esse indivíduozinho aí, que foi o último rei de Israel. Quando ele começou a reinar, Oséias, ele está exatamente no período de Acás.
não tá no mesmo quadrinho, mas você tem que levar em consideração os anos. Então, Oséias começa a reinar. Quem está reinando? Do outro lado, olhe para o outro lado, Acás, por causa do período de tempo, por causa do ano. E depois de Acás vem seu filho reinando, Ezequias. Depois de Ezequias, continua. Mas desse lado acaba. É sério, porque a Síria entrou e acabou com Israel. Mas por que do outro lado continua? A Síria, ela se contentou só em dominar Israel? A Síria não foi para cima de Judá e já dominou tudo? Pois é. Vamos voltar para o texto? Olhe para cá, olhe para o texto, olhe para a palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 17, diz que esse homem Oséias, ele reina sobre Samaria 9 anos, e olha que gente boa é esse rei. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Quer dizer, ele não pecou tanto como Acabe. Mas Israel já vinha se sujando tanto, que parece que ele foi a gota d'água. Parece que depois dele, acabou tudo. E olha que interessante, versículo de número 3. E contra ele subiu o rei da Síria, Salmaneser, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então, quem veio e dominou todo Israel? A Síria. E dominando também o Egito, porque o rei do Egito não dava o devido tributo ao rei da Síria, o rei da Síria disse, não, Oséias está me traindo. E achou conspiração nele. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou no cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria e cercou por 3 anos. E o que era Samaria? Samaria era a capital do reino do norte. Samaria era a capital de Israel. Josué tenta encontrar Israel dividido. Quando achar, me fale, em reino do sul e reino do norte. E aí, olha que interessante. Versículo 5, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, e veio até Samaria e cercou por 3 anos. E no ano 9 de Oséias, ele reinou só 3 anos, como nós vimos, o rei da Síria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim aos filhos de Israel, pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó. E temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançou fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde torres e atalaias à cidade forte, levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes,
e queimaram ali incenso a todos os altos e deuses diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis tais coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, toda a lei que ordenei e vos enviei pelo ministério dos meus servos profetas. Porém não deram ouvidos, endureceram a sua cerviz como o cerviz dos seus pais, não creram no Senhor, rejeitaram os estatutos e o conserto, e fizeram com seus pais, como também os testemunhos, protestaram contra eles e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito: não fizesse pacto com elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolos do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e se ligaram a adivinhadores e agoureiros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Voltando de novo no querido slide. 1 dos Reis, filho. Vamos de novo. Gente, olha a paciência e a misericórdia do Senhor. Pensa comigo. Tudo bem que Salomão fez besteira, mas não foi dividido o reino com ele. Mas Jeroboão primeiro tinha tudo para quê? Abre a imagem, filho, em Jeroboão primeiro. Não, do outro lado. Isso. Ele assume o trono em que ano, irmãos? 920. É 20 ou 30 ali? Obrigado. 930 antes de Cristo. Pastor, por que não cresce? Porque é antes de Cristo. Vai diminuindo. Gente, de 930. Desce, filho. Desce. Até... Vamos lá, devagar. Volta. Vamos lá. Jeroboão, depois Nabote, depois Baasa, depois Elá, depois Zinri, Tibni, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, começou até bem, mas caiu. Aí Joacá, Joá, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. De 930 a 722, 200 anos por baixo. Vá agora para os profetas, filho. Me ajude. Deus pega o reino do norte, irmãos, e Deus usa, no período do reino do norte, todos esses homens. Elias, Eliseu, Amós, Oséia, Jonas. Não teve só o problema da baleia, não. Jonas profetizou vitória de 2 reis do norte, como nós vamos estudar no devido tempo, e eles foram e venceram. Jonas era um grande homem de Deus. Agora escute. Diz que esses homens não pregaram a palavra de Deus. Diz que eles não falaram. Diz que o texto de 2 Reis, quando Deus disse: eu enviei meus profetas, meus videntes. Pode voltar para mim, filho. Eu enviei meus profetas, meus videntes. Eu enviei gente de primeira. E vocês não ouviram. Então agora, a Deus
nunca mais tem Samaria. O reino dividido, filho. É fácil, né? Eu só peço e o pobre do menino tem que se virar, né? Tudo isso era um só até Salomão. Com o Roboão, a parte norte, 10 tribos ficaram com o general Jeroboão. E 2 tribos aqui embaixo. Todos os reis do norte, como eu já te mostrei. O último deles, Oséias. Amplia, amplia, amplia até chegar em Samaria, filho. Lá na parte amarela. Ali estava a capital. Vem lá de cima, do outro lado, os assírios. E eles acabam com a parte de amarela todinha. Mais de 60 cidades caíram. Só que tem uma questão. Vai abaixando o meu filho para a parte verde. Está vendo Jerusalém ali em cima? Você acha que os assírios ficariam só lá em cima? O que eles resolvem fazer? Descer e arrebentar com Jerusalém. Quando eles foram para Jerusalém, eles já tinham, eu estudei hoje à tarde, foram 46 cidades que eles acabaram em Judá. O texto paralelo a esse de 2 Reis é Isaías 36 e 37, que você vai ler hoje à noite como dever de casa antes de dormir. Ou então, amanhã, quando acordar. E aí, quem é que está aí em Jerusalém? Capítulo 18. Vamos para a Bíblia. Capítulo 18. Vamos para a Bíblia. Ezequias. Capítulo 18 diz: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, entendeu como é que nós vamos estudar e trabalhar com os reis e com profetas agora? Você não vai ter dúvida mais nenhuma. Eu já ia fazer o sorteio da Bíblia. Você está entendendo, né? Mas eu trouxe, meu amado. Vamos embora. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, lá em cima, quando ele estava no 3º, ele reinou 9 anos. Começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Irmãos, pega uma caneta agora. Porque você vai ver a descrição de um verdadeiro filho de Davi. De um verdadeiro filho de Davi. Jojo, de novo os reis. Agora você vai, meu filho, para a parte de Judá. Vamos lá? É assim, neto, bisneto, trisneto, tetraneto, tudo de Davi. Tá? Reoborão, é filho de Salomão. Depois dele vem Abias, que é também do sangue de Davi, porque não se apartaria do trono. Depois vem Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, sobe. Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, sobe. Acás, Ezequias. Ezequias é volte filho, vamos contar? Eu deveria ter contado em casa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele é o 13º rei.
E esse menino, voltando para o texto, 2 Reis, capítulo 18, começou a reinar. Versículo 2, ele tinha 25 quê? Anos. Se Oséias tinha 3 anos e ele reinou 9, e Oséias ficou no poder só mais 6 anos, 25 mais 6 dá quanto? Alguém me ajude. O pobre do menino não tinha 40 anos, quando o mesmo exército poderoso que desceu acabando com o norte, vem agora para o sul. Claudentina, ninguém detinha o poder dos assírios. Não tinha exército para Senaqueribe. Os assírios, eles chegavam e conversavam em primeiro lugar dizendo: abre mão de tudo, porque se eu entrar, o menos que eu faço é pegar um por um dos homens e empalar. Empalar os irmãos sabem. Empalar é pegar um pedaço de árvore, cortar, deixar bem fininho no final, e pegar um ser humano e ir empurrando e cortando ao meio, enquanto aquela árvore entra via ânus saindo pela goela. Isso é o mínimo que os assírios faziam. Eles adoravam retirar a pele da pessoa enquanto ainda viva, só para vê-la gritar. E não vou descrever o que era o pior que eles faziam, porque isso fica para a leitura bíblica diária quando chegarmos. Por isso que Jonas, que não teve medo de ir a Nínive, a capital dos assírios, pregar a eles a palavra do Senhor, não era medo, era ódio. Como é que Deus pode ter misericórdia de um povo desse? Como é que pode? Escute. Esse menino, com menos de 40 anos de idade, ele vê o exército mais poderoso de todos os tempos na época dele descer e acabar com todo Israel Norte. Acabou com 46 cidades de Judá. Jerusalém era o último refúgio. E olha que fantástico. Quem era esse menino? Versículo 3. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e chamavam de Deus Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes o quê? Dele. Volta com os reis de Judá, Josué. Gente, olha que fantástico. Antes dele você tem Roboão, Abias, Asas, Josafá, Jeorão, Acás, Atalia. Continue, filha. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás. E depois dele você tem, o filho dele foi terrível, Manassés, Amon, Josias. Continue, filha. O resto eu não coloquei. Tem mais 10 depois.
Ai, que dor. Desculpe. Ninguém foi como ele, antes e depois. Um homem que pegou todos os erros dos seus antepassados e acabou com tudo. E olha que interessante, volte para a palavra de Deus. Confiava no Senhor. Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, e se conduzia com prudência. Se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Adivinha quem veio para cima dele? O rei da... A história você já conhece. Você acha que o fato de você estar servindo a Deus vai te livrar dos assírios? Não, eles virão. Você quer ter tranquilidade nessa vida? Não sirva a Deus. É inclusive um bom termômetro para ver se a gente é crente. Está com a vida muito calma. Está errado. Não se preocupe. Quanto mais nos dedicarmos ao Senhor, mais se levantarão contra nós os seres mais poderosos desse mundo. Está me ouvindo? Você em casa vai ler 2 Reis 18 todinho, 19, 20. E você vai ler Isaías, porque eu quero que você comece a ler os livros históricos junto com os profetas. Isaías 36 e 37. Então anote aí, 2 Reis 18, 19 e 20, Isaías 36 e 37. O rei mandou dizer: ninguém detém a Síria. O recado chegou, ninguém é capaz de vir contra a Síria. Nenhum outro Deus livrou a Síria. Ezequias está mentindo para vocês, o Deus de vocês não vai livrar vocês. O que Ezequias fez? Ele pega a carta de Senaqueribe e ele vai direto à casa de Deus. Ele dobra seus joelhos e ele diz: Senhor dos exércitos. Sim, é verdade. É verdade que eles têm os maiores guerreiros e os mais fortes. É verdade que nenhuma nação os pôde segurar. É verdade que eles têm melhores instrumentos. Mas esta afronta é contra ti, Senhor. Porque a Bíblia diz que Oséias, o último rei do norte, não orou. Porque ele não sabia o que era oração. Porque ele não buscou a Deus e Deus teve misericórdia. Porque ele buscava todos os deuses. Porque ele foi o pingo d'água na impiedade. São dois reis com o mesmo problema, a mesma dificuldade. Mas um sempre serviu ao Senhor. E não foi por servir ao Senhor que o Senhor o livrou do ataque dos assírios. Mas foi com o ataque dos assírios que Deus pega este, que serve a ele desde pequeno,
e dá a ele o que nem seu pai Davi teve. Dá a vitória contra o maior império na época, sem ele precisar perder uma única flecha em batalha. Diz para mim que oração não tem poder. Diz para mim que a oração não é capaz de fazer aquilo que não fazemos. Diz para mim se a vida de um cristão não pode ser fechada em um momento existencial aonde só Deus pode agir. Mas louvado seja o Senhor. Quem é acostumado a estar na casa do Senhor. Quem jogou fora todos os altares e deuses malignos. Quem não vive na idolatria, quem se afasta, independente até da herança familiar, quem se afasta de tudo aquilo que Deus se desagrada, e quem vive na presença dEle, tem sim o direito de entrar no trono da graça e dizer: agora é contigo. Um dia me perguntaram se Oséias, o rei do norte, se ele chegasse no templo de Jerusalém, pedisse misericórdia, teria misericórdia para todo o reino do norte. Eu disse: olha, Deus é misericordioso. Mas com certeza não. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vai longe no pecado, na impiedade, no erro, na sujeira, na maldade, pode ficar tranquilo, que tal como Esaú, que sobra para ele é choro, é dor, de gritar ao pai e dizer: mas não sobrou nada, sobrou, você vai ser inferior. É por isso que Jesus veio. Porque para ter um outro Ezequias é difícil. E olha que depois que ele vive mais um pouquinho, Rosana, ele meteu o pé pelas mãos, Rosana. A gente vai entender isso na leitura bíblica. Sabe por que ele veio? Para pegar pecadores como eu e você, perdoar os pecados, dar um novo nome, uma nova vida, fazer o Espírito dele habitar em nós, e no momento da dificuldade, como diz Hebreus, podermos entrar com intrepidez no trono da graça. Mas escute o que eu estou te dizendo. De Deus não se zomba. Você comece a se santificar. Você e eu comecemos a buscar o Senhor. Porque se na época em que o Espírito Santo não existia, como existe hoje nos seres humanos, Deus abominava gente como Oséias. O que o Senhor fará comigo e contigo, se brincarmos de ser crentes? Me responda.
Mas, se abrirmos nosso coração e nos voltarmos para a palavra, em vida, então o Espírito Santo nos limpará. E nós poderemos entrar no trono da graça e achar misericórdia. 2 reis. O mesmo problema. 2 destinos diferentes. Naquela mesma noite, Moisés, um anjo do Senhor sai e fere, segundo a palavra do Senhor, 185.000. Senaqueribe tem que voltar, e como Isaías profetizou para Ezequias, ele ao chegar lá, ele morrerá. Os filhos dele já estavam preparados, quando ele volta para a Síria, para matar o pai. Irmãos, o que você faria no lugar de Ezequias? Tá, ele tomou providências materiais, ele mandou fabricar armamento, ele mandou fechar fontes de águas para que os assírios não tivessem água. Ele também fez o que estava na mão dele, mas ele sabia que era impossível. Se um rei precisa estar no templo, de joelhos na presença do Senhor, eu e você, irmãos, necessitamos da oração. Deus é dono do futuro. Deus poderia ter entregue Ezequias e Judá em 722, também, como entregou Israel, ter entregue Judá inteira aos assírios. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que ainda atrapalha a mim e a você sermos justos? Qual o pecado que a gente está escondendo? O que a gente está varrendo para debaixo do tapete? O que a gente ainda está fazendo de errado? Irmãos, segui a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É tempo de oração, mas é tempo também de santificação. Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. De quarta para hoje, eu já ouvi muitos testemunhos. É uma pena que eu não posso contar, porque se as pessoas contarem, elas abrem a vida de uma forma tão horrível, que ficam com vergonha e nunca mais voltam. É uma pena. Mas o Senhor está agindo. E agora chegou o melhor momento. Não há momento como esse. Vamos dizimar, ofertar e dobrar nossos joelhos e buscar ao Senhor.